Hoje a gente abre o microfone para falar de cuidado, acolhimento e história. O Lenda, Lar Mãe do Divino Amor, existe há 43 anos. É uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual e autistas, oferecendo tratamento, afeto e dignidade. E quem está aqui com a gente é a Maria Cristina Passos, a Cris, fonoaudióloga, coordenadora clínica do Lenda, especialista em linguagem e filha de um dos casais fundadores da instituição. Cris, assim, um pouquinho que eu soube aqui, que história linda. Que é isso? Me fala um pouco, prazer você estar aqui com a gente. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Muito obrigada. Não, a gente que agradece. E principalmente a oportunidade de falar do Lenda, que faz parte da minha vida desde sempre. Então conta pra gente um pouquinho como nasceu, qual era o sonho, como é que nasceu esse projeto? Então, nasceu, se eu pudesse resumir, nasceu de um ato de compaixão. Porque na época nós tínhamos um bispo da Igreja Católica, ele se chamava Dom Luciano Mendes de Almeida, já é falecido, e ele tomou conhecimento de 8 meninas com deficiência intelectual profunda e que não tinham para onde ser levadas, acolhidas, porque elas tinham sido abandonadas. Então ele se compadeceu e ele assumiu essas meninas. É lógico, né? Obviamente ele não poderia cuidar delas sozinho, então ele chamou um grupo que era uma pastoral de família da Igreja Nossa Senhora do Bom Parto para assumir com ele. E esse grupo, também por isso que eu falo que é um ato de compaixão, foi todo mundo junto, assumiu essas meninas, eles alugaram uma casa e aí começou o Lenda, que era Lar Mãe do Divino Amor, aí ficou Lar Escola Mãe do Divino Amor, por isso que a gente fala que é Lenda com M, que todo mundo estranha. E então, assim, daí foi dando início todo esse trabalho. Em 1982. Então, quando a gente fala, eu acho que até acho importante eu situar historicamente, porque em 1982 ainda não havia nada que se falasse de deficiência no Brasil. Porque a primeira Hoje se fala mais, mas há 40 anos atrás. A primeira citação da nossa Constituição foi na Constituição de 88, que se falou do direito de inclusão. É muito recente. Exatamente. Então, naquela época, não tinha mesmo onde colocar. Quem tinha uma pessoa com deficiência em casa, cuidava em casa. Né? Não havia uma inclusão escolar, não havia nem inclusão social. Então, essas meninas realmente não tinham para onde ir. E então, quando eles assumiram, eles começaram com uma residência, né? E meus pais faziam parte desse grupo. E como nosso presidente, que é o Moacir, família também, ele sempre falou o sonho desses casais, que foi um sonho coletivo, que foi de não deixar com que fosse um depósito de crianças. Né? Na época elas tinham 5, 6 anos, algumas estão conosco até hoje, há 43 anos. Então, ele foi fundado em 18 de setembro de 82 e foi crescendo com o passar do tempo pela própria demanda da população. E só dar uma pausa que eu vou até pedir pro pessoal, os meninos da produção, colocar algumas fotos aqui mostrando isso, desse trabalho tão bonito. E quando você fala de lá de trás, se a gente voltar mais ainda, eu fico, até acho que tem até um filme falando das pessoas com deficiência lá na década de 40, 50, que o pessoal fala que é o Holocausto. O Holocausto brasileiro, né? Que eu fico pensando, hoje a gente vê nas ruas mais pessoas com deficiência, tem um pouco mais de acessibilidade. Agora eu fico pensando, imagine lá atrás, onde estavam essas pessoas nesse depositório, né? Não tinha uma visão para a pessoa com deficiência, né? Não tinha um espaço. Então as pessoas punham em casa, quem tinha família, no caso delas, provavelmente as famílias se viram impossibilitadas de cuidar, a gente não sabe o que aconteceu, e largaram, né? Então naquela época elas não tinham para onde ir de fato. Então, ou eram acolhidas ou iam parar, talvez numa FEBEM, né, em algum espaço que não era próprio para elas. E também, quando chegaram, ninguém tinha muito conhecimento de como lidar com elas. Né? Até é um exemplo, meu pai é médico e elas vieram sem divisória de dentes, por exemplo, porque nunca tinham sido escovados os dentes delas. Então, a gente só viu uma placa.
Ele teve que levar uma por uma na Santa Casa, da anestesia geral para fazer a limpeza. Nossa, anestesia geral. Para ver os dentes, porque também elas mordiam, elas machucavam, elas batiam. Então elas nunca tinham tido uma assistência, um cuidado. Então eram como 8 crianças na época. 8 meninas. E 8 meninas todas nessa faixa 6, 7 anos. E Nossa, aí, que então elas triste. foram sendo cuidadas aos poucos. Das 8, 4 estão conosco. Uma veio a falecer porque tinha uma síndrome degenerativa, né? Uma síndrome realmente que não impossibilitava. Exatamente. E 3 foram levadas para o hospital psiquiátrico por pôr as outras em risco. Porque foram desenvolvendo outras questões, né, de saúde mental que não puderam ficar. E hoje nós temos, das 8 que começaram, são 40 residentes conosco. 40, que nós temos a tutela. Então são 20 homens, 20 mulheres em 4 casas, são 4 residências inclusivas na região, próximas ao Lenda. E essas casas, a ideia é que realmente sejam residências de fato. Então, tem os quartinhos deles, cada um tem sua cama, seu armário. Não é, como sempre diz um asilo, não é depósito. Eles têm dignidade, eles têm amor, carinho. Eles vivem muito bem. E quais são os serviços que a instituição oferece? Então, nós temos várias frentes. Então, nós temos as residências inclusivas, nós temos a escola especializada. A escola especializada vai do 1º ao 5º ano. E, lógico, que tem todo um currículo pedagógico adaptado. E nós temos dentro... Porque é neurodivergente e físico. Nós temos todas as deficiências. A princípio, na escola e nas oficinas, tem que ter a deficiência intelectual. Assim como nas nossas residências. Mais comorbidades. Então, temos também os autistas, temos várias pessoas com síndromes diferentes. E temos as questões motora, auditiva, visual. Então, temos deficiências, múltiplas deficiências. Na escola, a gente tem o convênio com a Secretaria Estadual da Educação e nós temos o IMT, que chama Introdução ao Mercado de Trabalho, e o Curso Livre, que são para pessoas com deficiência intelectual acima de 18 anos, que também tem um convênio, só que daí com a Secretaria Municipal de Educação. Porque eles chegam, vão estudando, fazem parte da escola, seja na inclusão ou na escola especializada, com uma determinada idade não tem mais uma possibilidade para eles. Então, aos 18 anos, a partir de 18 anos, a gente aceita para fazer parte dessas oficinas, que a gente faz círculo de conversas, contação de histórias, trabalhos manuais, artesanais. Então, a gente trabalha toda a parte de socialização deles e também destreza manual. E eles fazem parte de um grupo, então, para eles estarem incluídos ainda nessa situação. Que bacana. E tem gente que mora lá. Esse trabalho é para pessoas de dentro e de fora. Nós temos 100 vagas, 50 pelo período da manhã, todos os dias funciona como uma escola, e 50 à tarde. Então, tem a escola, tem as oficinas, né? E no IMT, que a gente fala, que é a Introdução ao Mercado de Trabalho, aqueles que a gente percebe que tem uma possibilidade de estar sendo incluído no mercado de trabalho, a gente também faz essa colocação através de empresas parceiras que trabalham conosco. Vocês têm parcerias também. Exatamente. Então, as empresas já falam mais ou menos o que precisam e a gente, vendo que tem o perfil, também vai encaminhando essas pessoas. Aí nós temos a clínica, que é onde eu coordeno, que são atendimentos multidisciplinares e até, dependendo do caso, transdisciplinares. Então, nós temos na área da musicoterapia, da fisioterapia, da psicopedagogia, psicologia e apesar... Nossa, uma equipe multidisciplinar, né? A nossa dificuldade maior agora é com terapia ocupacional e fono, porque está tendo uma escassez maior de terapeutas, mas a gente oferece esse atendimento desde os 4 meses de idade. Você acha que com essa escassez, Cris? O que você... Na verdade, eu acho que tinha um boom e aí... pela própria condição de trabalho foi diminuindo e agora até com esse monte de clínica, com as liminares e tal, então está tendo uma procura maior. E nós trabalhamos sem fins lucrativos, né? Então, para a gente é muito difícil chegar, porque eles têm propostas melhores, né? Financeiramente. Financeiramente, porque não de ambiente. Nossa, e nós temos também da programação. Financeiramente, não de ambiente de aprendizado, né? Para a vida. Exatamente. E nós temos também a programação terapêutica. Então, nós temos várias frentes. A programação terapêutica
São atendimentos multidisciplinares, também com uma equipe grande de físio, fono-TO, dependendo da nossa, né, por conta dessa escassez. Então, tem épocas que a gente consegue, tem épocas que não. Mas tem psicoterapia, psicopedagogia, arte-terapia, musicoterapia e enfermagem, que acompanha esse grupo, que eles ficam de 4 a 20 horas por semana com a gente, nesses atendimentos, e são todos dentro do espectro. Então, esse trabalho é só voltado mesmo para as pessoas com autismo. A gente não põe limite. Não põe limite. Então, na clínica, a gente começa a intervenção precoce a partir de 3, 4 meses, geralmente depois do diagnóstico, né? E, por exemplo, na programação terapêutica, o nosso mais velho tem 43 anos. Então, a gente deixa enquanto eles puderem ser beneficiados, né? A única exclusão é quando chega, às vezes, numa situação que não está mais tendo nem progresso, evolução, e nem mantendo. Aí a gente retira, mas isso é muito raro. Geralmente eles ficam. Mas lugar de acolhimento e de pertencimento, né? Ai, que bacana. E como é que as famílias podem ter acesso aos atendimentos e tudo mais? A gente fala só para vir diretamente com a gente. Entrar em contato. Todas as famílias que chegam, a gente faz uma triagem. Então, a gente ver qual é a questão, né? O que ele precisa, qual é a demanda. Algumas vêm, né, já com um encaminhamento de algumas terapias, com até a questão médica já meio que determinada. Mas ainda assim passa por uma triagem. Passa pela triagem. A gente lá... nós temos vários convênios, né? Então, a clínica tem um convênio com o IANSP, que é o Servidor Público Estadual, filhos de funcionários públicos estaduais. Dependendo do setor que participam, né, que são avaliados, eles já encaminham para a gente na clínica. Na escola, Secretaria Estadual da Educação, nas oficinas, Secretaria Municipal de Educação, e as residências é pela SMARDS, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, Desenvolvimento e Assistência Social. Agora, todos esses serviços nós temos também o particular. Estão colocando particular. Então, às vezes a pessoa não se encaixa, né? Não consegue a vaga por uma dessas vias, a gente tem particular. Só que é preço social. A gente faz um preço bem mais acessível. E tem pessoas que, infelizmente, não conseguem de nenhum jeito. Então, nós temos algumas vagas gratuitas, né? Que a gente consegue ajudar. São poucas, porque nós também temos que nos manter. Infelizmente, a gente não tem fins lucrativos, mas a gente tem os gastos, né? Porque todos que participam e todos que trabalham com as pessoas, nossos assistidos, todos são especializados profissionais. Nós não pomos voluntários com eles. Exatamente. Mas tem voluntário? Tem voluntário, mas tem para outras atividades, né? Não no contato direto. Como é que faz para entrar um voluntário? Simplesmente vai lá e conversa com a assistente social. Vontade, exatamente. Né? Nós temos, assim, de voluntário, nós temos cozinha de mães, que elas ficam, então às vezes vão outros voluntários ajudar, e aí elas vendem, elas produzem alguns... assim, alimentos e vendem para as pessoas. Nós temos o bazar que funciona sempre assim, ele funciona... Que aceita doações? Todas. Ele funciona todas as quartas-feiras, o bazar. Ele é aberto à população em geral. Então, tudo que vem, tudo que tem para se doar, a gente recebe. Se as coisas funcionam e servem para a gente, no sentido assim, de servir para os nossos residentes, ou para a clínica, ou para a escola, a gente usa. Ou vendem para ou então com vende preço. Reverte. Que bacana. Brinquedo, então, tudo. A única coisa, por exemplo, móveis, a gente até vai buscar. A única coisa é que a gente não tem a oficina para restaurar, para fazer os reparos. Então, a gente pede doação quando está em bom estado, porque senão a gente não consegue depois reaproveitar. Mas a gente aproveita tudo. O ideal seria fazer uma parceria com alguém que pudesse restaurar, né? Se a gente tivesse isso, seria ótimo. Que, gente, fica aqui a solicitação de alguém poder ajudar, né? Agora, todas as doações a gente aceita. Que bacana. E assim, é um trabalho muito bonito mesmo. Bom, eu sou muito suspeita de falar. Eu queria até falar, você cresceu dentro dessa história, né? O quanto toca você, o quanto você, a sua família aprende. Assim, os casais têm um amor, né? Vários já faleceram, algumas pessoas da época da fundação. Eu vejo isso muito pelos meus pais. É um amor que transcende, né? Porque é um trabalho de uma vida. E meus pais mesmo agora que saíram, mas já estão mais com idade, então realmente... Mas não... Eu estava falando isso com o pessoal da produção. Sai, mas não sai... Só sai fisicamente, porque não
dá para trabalhar, mas estão lá o tempo todo, né? E temos o nosso presidente, que é o Moacir, com a esposa Sônia, que ele está lá ainda todos os dias. Então, é uma vida de dedicação, é uma vida de doação, é uma vida que foi voltada para isso. Mas eu digo assim, eu queria poder ter tempo para poder ser voluntária em alguma instituição. Então vai lá. Porque, não, eu penso assim, você acha que você só está ajudando o quanto a gente ajuda a gente. Ajuda. A você ter gratidão, o bem-estar que te dá você ajudando o próximo. Às vezes eu faço, assim, alguma contribuição mínima que você dá. Vou dar um exemplo bobo aqui. Você deixa alguém passar, um pedestre, coisa assim, já te dá um bem-estar. Agora você imagina realmente alguém que necessita. Né? A gente vê aqui você falando com esse amor, com essa calma, o quanto isso para você é importante, que você aprende. Eu vivi, né, assim, cresci nesse ambiente, é uma escola de humanidade, vamos dizer uma verdade, porque você aprende a ver a pessoa na sua possibilidade, né? Eu penso muito nisso, a deficiência não pode ser o que define a pessoa, porque o próprio nome diz, deficiência é aquilo que te falta. Bem, exato. Né? Então, o que define a pessoa é o que ela tem, o que ela pode te dar. E eu falo, a gente tem que aprender a ver isso nas pessoas, sabe? Nossa, também arrepiei. Mas é verdade, porque se a gente falar, deficientes somos todos. Todos temos limitações. Todos temos. Algumas mais visíveis, tem pessoas que têm mais visíveis, tem pessoas que têm menos. Mas eu acho que a pior deficiência é a falta de empatia e amor. Porque você não se colocar no lugar do outro, se você não conseguir ver o que o outro precisa e ainda tratar com desprezo, né? O capacitismo, o preconceito, isso é a pior deficiência que uma pessoa pode ter. Mas isso é atitude, Cris, porque muitas pessoas falam isso, mas ficam na teoria. É teoria. Na prática é isso que você faz. Isso é a prática. Por isso que tem que ir lá conhecer. Ai, que linda a história. Que ir lá visitar. Então, assim, o aprendizado, você pode dizer que o aprendizado que você mais carrega é a empatia? É empatia. Você deve ter histórias lindas também no lugar de ver, né, de falar. Lá nós temos, principalmente com os nossos residentes, histórias muito tristes, né? Para eles chegarem pra gente, é porque já passaram por situações muito pesadas, né? Mas a gente aprende a ver em cada um a possibilidade. E eu acho que isso que é a inclusão de fato. De você ver que a pessoa não se define naquilo, mas que ela é muito mais do que aquilo, né? Então ela te traz, você pega uma criança. Eu falo criança, nossos residentes são todos acima de 18, né? Nós tivemos que optar a faixa etária, como nós tínhamos as nossas já do começo, a gente pegou mais velhos. Mas você conversa com eles, pela própria deficiência intelectual, são muito infantilizados. Mas você conversa e você vê o amor que eles têm, uma visão de mundo que às vezes te dá uns tapas na cara, porque a gente reclama às vezes de uma coisa besta. Gratidão. Exatamente. O efeito que faz isso na gente. Exatamente. Então isso é a gente saber que eles têm esse lugar no mundo, é inclusão de fato, é um olhar, né? Às vezes a pessoa evita o olhar, não gosta porque fala, ai, me incomoda, quer dizer, é a empatia, é o carinho, é ver que aquela pessoa pode te dar muito mais do que você acha que pode dar. E pode. E você tem alguma história que te fala assim? Eu sei que nesses anos todos você deve ter história assim para contar. Muitas tristes, mas também histórias de superação. Você sabe que... Tem uma que você pode contar. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguma mais assim, porque a gente tem tanta história. Eu acho que essa coisa de você se colocar no lugar do outro, de você ter essa empatia, é aprendizagem. Muitas pessoas não têm, e eu acredito que não é porque não tem um coração bom, é porque realmente não tem oportunidade, você entendeu? Você tem que ter oportunidade. Pais, exatamente, né? A família tem que ajudar. A família não tem isso. Exatamente. Né? A gente tem que dar essa oportunidade para as pessoas, para verem um pouco diferente. Quando eu levo criança para visitar, eu adoro receber visita lá, porque eu falo uma coisa eu falar, outra coisa a pessoa ir lá e ver. Totalmente diferente. E quando eu levo, eu vejo assim, as crianças se assustam muito com o fato, por exemplo, aqui, eles moram aqui, e o pai e a mãe? Não tem. Ou quando tem, os pais não estão proibidos de ir por ordem judicial, porque a maioria que chega lá é por maus tratos, abuso. Drogado, gênero, então eles têm, a gente tem histórias assim horrorosas. E então eles ficam muito, as crianças ficam mexidas com isso, porque você fala, tá vendo? A gente tem que ter gratidão por termos pai e mãe, porque não é todo mundo que tem.
E é uma criança que nunca pensaria nisso se não fosse lá, entendeu? Não digo lá, em qualquer lugar que seja dessa forma, mas para ver essa coisa de se colocar um pouquinho no lugar do outro. E aí você falou de história, nós temos uma brigada, né, a Andréia, ela foi encontrada numa rodoviária. Nem era rodoviária, era numa estação de trem, lá na Luz. E a gente, quando ela veio, ela tinha acho que uns 6, 7 aninhos. E quando ela veio, ela não fala, ela tá com a gente até hoje. E ela veio e ela perguntando o que tinha acontecido, e ela falava, ela fazia assim os símbolos, né, de papai e mamãe, e ela falava que tinha casa e tinha porquinho, aí ela fazia ó, e que o papai colocou no muro, ela foi encontrada em cima de um murinho, de uma muretinha, e fez tchau, e ela chorava. E na época a gente chorava junto, porque me arrepia até hoje, isso faz mais de 30 anos, ela tá com a gente, ela já tem uns 50 anos, ela tá uns 40 anos com a gente, e assim, a gente ficou triste, muito triste de ver a situação, só que assim, a gente entendeu que provavelmente ela morava num sítio, e os pais não eram ruins para ela. Não eram, porque ela falava com muito amor com os pais. Então, diferente de outras crianças que vieram, ela não tinha sido maltratada, ela não tinha sido... A gente acredita que os pais não sabiam o que fazer com ela. E que foi a solução. A gente não pode julgar, né? Ai, eu te fiz chorar. Desculpa. Ai, gente, desculpa. É duro, a gente... Mas, assim, a gente falou, provavelmente eram pais amorosos. Às vezes o pai também não sabe. Naquela época você fazia o quê? Se aqui em São Paulo não tinha nada, imagina no interior do interior. Você entendeu? Então, às vezes, também é uma forma, nada justifica nada. Não justifica. Mas, às vezes, ela fala, bom, quero dar alguma coisa melhor, quem sabe lá alguém vai saber, ela né? vai encontrar o amor, alguém que possa cuidar. Exatamente. Ai, desculpa, mas imagina, assim... Eu que peço desculpas, porque as histórias lá são muito pesadas. E, na verdade, essa é uma que, pelo menos, não teve... Né, tanto sofrimento, porque nós temos histórias realmente muito difíceis, assim, de sofrimento, até chegar... Às vezes faz a gente refletir assim, por que umas pessoas não têm nada? E quando eu falo não tem nada, eu não tô me referindo nem a dinheiro, eu tô me referindo, assim, família, saúde, e outras têm tanto, então aquelas que têm tanto não pode dar um amor, um acolhimento. Ela falava com muito amor dos pais, por isso que a gente achou que realmente os pais não eram ruins. A gente acredita que não tiveram condição mesmo. Do tipo, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço com essa criança. Quem sabe vai arrumar uma coisa. Ela tem uma deficiência intelectual grave e ela tem uma dificuldade motora, uma apraxia grave também. Então, ela não consegue falar. Ela se comunica perfeitamente com todo mundo. Ela faz os símbolos, eu tenho um vídeo, essa quinta-feira. Que ela falou, eu imaginei a cena. É horrível. A gente chorou muito. Hoje eu falo sem chorar, porque a gente já chorou muito com muitas histórias. Então você vai ficando um pouco mais, eu não digo fria, mas acostumada, né? Assim. E hoje você vê, ela é muito feliz. Ela é muito feliz. Ela mora lá? Ela mora com a gente. Então ela trabalha. Ela já está inserida no mercado de trabalho, ela ganha o dinheirinho dela, ela compra as coisinhas dela. Ai, gente, graças a Deus tem pessoas assim, ela lugares tá muito assim. bem, né? É lógico que a gente fala isso, por mais que você dê o amor, o carinho, nada substitui o amor de pai e mãe, nada. A carência sempre vai existir. Porque a gente tenta repor, mas é uma coisa que é insubstituível. A gente sabe que o amor de pai e mãe é incondicional. Ok, mas ainda bem que encontrou um lugar para ser amada exatamente, também. Exatamente, é o que a gente pode fazer, a gente faz, entendeu? No nosso limite. A gente faz de tudo para que ela tenha uma vida boa, uma vida digna, que ela tenha vida social, porque a inclusão é isso, né? Não adianta a gente ter lei e falar, não seguir, não adianta, né? E também ficar na legalização, né? A inclusão é um ato da pessoa, né? De você ver a pessoa, de você acreditar na hora que você acredita na potencialidade de uma pessoa, ela também passa a acreditar. Sim, fortalece a pessoa. Né? Porque senão não tem, né? Não tem nada disso. Então é uma coisa muito... Nossa, você falando assim, até eu por tanto o amor que você está trazendo, eu vou visitar lá. Você e ainda falando em visita, que quem nunca visitou, nunca apoiou uma instituição, o que você diria para aquela pessoa que nunca... Para vir nos ver. Vir nos visitar. Eu tenho
Olha, eu vou falar para vocês, eu tenho um prazer enorme quando alguém me liga e fala, olha, posso te visitar? Eu falo, pode vir já, não tem problema. Eu estando com a minha agenda com E como essa um pessoa espaço, sai de lá? Então, você sabe como que é- muda, é. muda. Muda porque as pessoas não têm ideia da dimensão do trabalho. Então, muitas pessoas, por exemplo, chegam lá e não sem esperar muito, na verdade, né? Sem esperar, assim, vai como se fosse... Tem pessoas que pedem uma visita, até porque ouviram falar, mas querem conhecer, mas uma coisa mais despretensiosa. Uhum. E quando vem, olha, a maioria quer voltar. Porque essa Porque semana toca, mesmo, nós levamos um grupo para conhecer e um dos moços me pediu se podia ir com violão. E ele começou a cantar e nossa, a gente foi na casa, numa das residências femininas. Uhum. E as meninas cantaram, a Andrea ficou fazendo símbolos da música, então foi uma graça. E aí depois uma das meninas falou, olha, ele não pode voltar? Eu falei, fala com ele. Nossa, na hora que ele falou, ele vai amanhã, eu vou amanhã lá com eles de novo. Ai, que bacana. Inclusive, convidada, se quiser, nós vamos lá amanhã, domingo. Mas Domingo? nós vamos, amanhã às 10h30 nós vamos estar numa das residências que é aqui do lado. Então, dos homens? e amanhã das... nós vamos na feminina. Aí, Ah, se você quiser, tá convidada, quem quiser. Depois e ele vai com o seu violão. contato. E a gente falou, então vamos voltar, né? Uhum. E uma E graça. animais, assim, de repente tem pessoas que levam animais, porque eu acho que o animal... só cachorro, mas eles têm muito medo. Ah, é verdade. Eles têm Pode muito ser. medo. A gente acha que Então, pode ajudar, acaba prejudicando. a gente, assim, eu sou cachorreira, sempre tive Eu cachorro. também amo. Então eu tinha uma Golden que eu levava às Uhum. vezes, e ele sabendo, já me conhecendo muito, sabendo que a cachorra nunca mordeu absolutamente ninguém, nada. Então, assim, eles iam, alguns chegam perto, É alguns porque têm alguns medo. querem também, né, agarrar. Agora, eles adoram visita. Eles adoram visita, porque é aquilo que eu falo. A vida deles, a gente tenta dar um social. Eles têm a casinha, eles vão para a escola, eles vão trabalhar, quem pode, né? Então, assim, eles têm, vamos dizer, uma estrutura legal, mas é uma vida bem limitada, né? Então, uma vez ou outra vai ao shopping, uma vez ou outra vai ao cinema, mas é limitado. Então, eles adoram. E a visita, sim, mas quem vai, e eu acho até que você que tá lá, tem que também estar preparado emocionalmente, porque eu vivo a questão com a Malu na ACD, tenho muita história lá, mas antes da Malu nascer, eu era voluntária na igreja na Vila Santa Catarina, que eu ajudava as mães que tinham filhos drogados. Eu trabalhei lá ouvindo, ajudando as famílias. Trabalho lindo, né? Só que é lindo o trabalho, mas é muito pesado. É muito pesado, porque a gente tá falando de roubo, a gente tá falando de família, as mães deixam os filhos para fora de casa, roubam os pais. Então, assim, é muito pesado. Chegou um determinado momento que eu não consegui mais. E eu me culpei por aquilo. Eu falei, gente, eu não tenho mais emocional. A gente tem que ter estrutura, A gente tem que ter essa estrutura tem. muito bem. Então, assim, como você se prepara? Porque você, embora você tenha vivido isso... Eu acho que a vida me preparou, na verdade, né? Eu acho que a gente vai convivendo e vai entendendo. E eu não sei se é porque a vida me preparou, né? É uma coisa que eu precisaria até pensar. Mas eles são de uma alegria. É diferente, o clima é diferente, né? Quando a gente fala de uma pessoa usuária de droga, a gente sabe que é muito pesado porque vai mesmo para esse lado mais violento. Eles não, entendeu? Eles não. A criança, o adulto com a deficiência intelectual é uma eterna criança e eles têm até essa coisa. Eles têm um pouquinho de malícia, lógico, eles têm um pouquinho de safadeza, né? De repente você fala, danadinho, né? Mas é uma criança, então... ao mesmo tempo que é pesado, se você for ver as histórias deles, você, né, nem vou te contar, porque eu sei que vai mexer muito, mas quando você vê que eles estão lá, e você chega, eles vêm, te abraçam, te beijam, e querem ficar junto, eles te desmontam. Mas não para uma tristeza, para uma alegria, porque você fala, que delícia estar com eles, é gostoso. E aí dá aquele são misto, divertidos. Né? De ser gostoso estar com eles e a gratidão pela sua vida, tudo, né? Exatamente, porque daí você fala, né? Tem tantas pessoas nessa situação. Os nossos, graças a Deus, estão lá, né? Tem muitos que não estão, aliás, infelizmente, né? Muitos, né? Mas a gente
ver o lado bom disso, né? Tem que ver, tem que ser... E, assim, o que você gostaria que o mundo soubesse dentro de toda a sua história, dentro do Lenda? O que você gostaria que o mundo soubesse? Ai, olha, bom, o mundo é bem amplo, mas eu acho que a questão mesmo é do não preconceito, sabe? De tirar esse preconceito. Para tudo, né? A gente, o humano é muito preconceituoso, infelizmente, né? Para tudo, né? Eu falo com relação à deficiência, mas é lógico que tem para tudo. Se a gente for falar pessoas em situação de rua, pessoas tudo, que são raça, cor, exatamente, tudo, gênero, tudo. Exatamente, tudo. Então eu acho que assim, é lógico eu falar que não deve ter, é utópico. Eu tenho total consciência disso, porque a gente sabe que é uma coisa que faz parte do humano. Não vai existir. Não vai existir. A gente pode melhorar. Mas eu acho que se cada um se sentir tocado, né? E se colocar um pouquinho no lugar, porque eu acho que o que falta hoje no mundo é empatia, né? É cada um por si, a pessoa fica postando, só posta coisas boas, as ruins ninguém fica sabendo. Quando você vai ver, às vezes a pessoa está numa situação muito ruim. Então, porque tem essa necessidade de mostrar para o outro só a coisa boa, só o que consegue. E eu acho que a gente tem que parar de se preocupar com isso, de se mostrar tanto para o mundo, às vezes uma coisa que nem é, mas a gente saber que tem pessoas que precisam de uma ajuda, um olhar, uma palavra só, às vezes uma escuta. Exatamente. Então, acho que se a gente fizesse cada um pouquinho, com quem você se sente mais confortável de fazer. Não estou falando, por exemplo, eu também, se fosse trabalhar onde você fez o trabalho voluntário, provavelmente não ia aguentar. Eu também não teria essa estrutura, você entendeu? Porque também depende muito das transferências que a gente faz. Exato. E do momento que nós estamos exatamente vivendo, como aquilo toca na gente, né? Mas, vamos dizer, eu já tentei trabalhar com pessoas em situação de rua, também não me senti bem. Me senti Mas muito mal. eu penso assim, Cris, esse período que eu fiquei 6 meses só. Eu acredito ter colaborado, ter com certeza feito alguma diferença. Então, eu falo, com a quantidade de gente que tem no mundo, se cada um desprendesse 5 minutos ou qualquer coisa, olha como seria transformador. Se a gente puder ajudar um pouquinho para qualquer grupo que seja, exato, já faz diferença. É o trabalho de formiguinha que faz diferença, né? E até aproveito isso, no Lenda nós temos algumas pessoas lá que não podem arcar com as despesas, né? E a gente também não tem possibilidade de dar apoio para todos. Então nós temos um sistema de apadrinhamento. Então, se alguém também, às vezes a pessoa fala assim, ai, não consigo ir, não quero, né? Embora eu acho que tem que ir, mas às vezes a pessoa não está preparada, não é a fase. Então, às vezes, querendo ajudar, tendo essa disponibilidade, entrar em contato com a gente, porque a gente é padrinha, né? Então, eu falo assim, ó, eu não vou, mas eu queria ajudar uma pessoa, num atendimento, que seja um psicológico por semana. Aí a pessoa ajuda e a gente consegue manter o trabalho com muito mais gente. Então, você vê que tem 1000 maneiras de ajudar. Tem muita gente. Óbvio que nada substitui o contato, você tá ali dando amor e acolhimento, mas você tem possibilidades de ajudar. Exatamente. Né? Tudo a gente acha um jeito. Basta querer, né? Ou não, a gente sempre tem. Desculpas a gente sempre arruma, basta querer. Eu falo, boa vontade já é meio caminho andado. Ô Cris, para encerrar, qual é o maior sonho do Lenda, assim, para os próximos anos? Eu acho que seria ampliar nossas atividades mesmo, né? Nós temos um espaço Unidades, você diz? Ou atividade mesmo? Atividade mesmo. Nós temos espaço. Nós temos, por exemplo, a escola agora está bem cheia, teríamos que ampliar construção, vamos dizer. Mas a gente tem possibilidade de atender muito mais gente. Né? Hoje a gente vê que escolas especializadas são muito poucas, por exemplo. Clínicas abriram muitas mais particulares. A gente tem possibilidade, nós fizemos agora uma reforma na nossa clínica, a gente fez sala sensorial, de alta estimulação, baixa estimulação, então nós temos todos os recursos. O que a gente precisa realmente é de ajuda para conseguir chamar mais gente, né? Trazer mais pessoas. Alianças, né? Buscar ajudar. Empresas. Exatamente. Óbvio que vocês já fizeram né? isso, mas parceria é fundamental. Porque nós somos sem fins lucrativos. Então, nós temos as nossas limitações, né? Nós pagamos as contas de água, luz, funcionários, nós temos todas as equipes são especializadas. Então, a gente realmente tem que ter ajuda extra para conseguir fazer
E eu digo ampliar não assim por vaidade pessoal, por nada, porque eu acho que eu acredito realmente por necessidade na nossa possibilidade mesmo. E a população precisa. Exato. Né? Então Tem aqui, ó, muito fica a pouca dica. coisa. Temos inúmeras maneiras de ajudar. Vale a visita. Eu tô pensando aqui até amanhã. Vai. Levar a Malu, principalmente. E a gente tem que ajudar. Um pouquinho faz mesmo. tanta diferença. Olha, um pouquinho que cada um faz já faz a diferença no final. Né? Cris, muito obrigada. Você falando assim com todo esse amor, a gente transforma lá de cá. Eu falo, eu aprendo muito sentada aqui, ouvindo todos vocês. Imagino, eu tava ouvindo antes. Muito, muito, me emociono, me revolto, mas assim, é um aprendizado. E tudo aqui com muito amor. Muito amor mesmo. Então, muito obrigada por trazer uma história tão linda, viu? Obrigada e parabéns para você aí com esse projeto. Obrigada. Cris, obrigada por representar uma instituição que transforma, acolhe, muda destinos. Se você está assistindo e acredita no poder do cuidado, visite o Lenda. Conheça, ajude, compartilhe. O amor que chega sempre volta. E até semana que vem.